Fala galera, sejam bem-vindos aos estúdios do Arete Jus. Está começando mais um episódio. Galera, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos tratar do informativo número 1132 Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 19 de abril de 2024. Pessoal, mas antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para nossas liturgias. Que é deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify e também acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos links dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. E para quem faz parte dos nossos grupos, teve acesso a um material de Direito Processual Civil com a aula do professor Marcelo Fortuna para o Exame Nacional da Magistratura, e também criamos um Código de Processo Civil com os artigos cobrados pela FGV nas últimas provas da magistratura, e no total nós acertamos 10 questões de 12. Pessoal, e também não se esqueçam que terça-feira, dia 23 de abril, às 19 horas, nós teremos uma aula de teoria dos precedentes judiciais com o professor juiz de direito Marcelo Fortuna. Galera, coloca aí na sua agenda, apontem para o QR Code, acessem o link da aula aí na descrição do vídeo e deixem programados para receber a notificação. Pessoal, vamos lá? Informativo número 1132, Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional. Resumo. Compete ao plenário do STF processar e julgar agravos internos em embargos de declaração em recursos extraordinários, RE, e recursos extraordinários com agravos, ARE, interpostos em face de acordos proferidos no bojo de ações diretas estaduais, dado o caráter objetivo dessas demandas. Processo. Recurso extraordinário 913.517, questão ordinária, QO de São Paulo, julgada em 22 de março de 2024. Direito administrativo. Tese fixada número 1. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. Teoria fixada 2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. 3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário. Resumo. Em operações de segurança pública, à luz da teoria do risco administrativo, será objetiva a responsabilidade civil do Estado quando não for possível afastá-la pelo conjunto probatório, recaindo sobre ele o ônus de comprovar possíveis causas de exclusão. Inteiro teor. Nesse contexto, o Estado apenas será responsabilizado se o dano for consequência de ação ou omissão do poder público, visto que o texto constitucional não adota a teoria do risco integral. Essa relação de causalidade é imprescindível, de modo que, para que a responsabilização seja afastada, o poder público deve demonstrar, nos casos concretos, que os seus agentes não deram causa à morte ou ao ferimento. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exclusão da responsabilidade estatal depende da comprovação de alguma causa interruptiva do nexo de causalidade, força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Na espécie, a vítima foi atingida durante uma operação da Força de Pacificação do Exército, ao realizarem a operação em zona habitada e, a partir dela, desencadearem intensa troca de tiros com os confrontados. Os militares descumpriram o dever de diligência, circunstância que evidencia a presença do nexo de causalidade, sendo irrelevante, na hipótese, o fato de a perícia ter sido inconclusiva em relação à origem do disparo do projétil que atingiu a vítima. Por outro lado, como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não participou da intervenção, a condenação, no caso concreto, é cabível somente à União. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1237 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para condenar somente a União à indenização postulada e fixou a tese anteriormente citada. Processo.
Agravo no recurso extraordinário número 1.385.315 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de abril de 2024. Direito ambiental. Resumo. Não há estado de coisas inconstitucional na política ambiental de proteção do bioma amazônico, uma vez que está em curso um processo de retomada do efetivo exercício desse dever constitucional. Processo ADPF 760, ADO 54 do Distrito Federal, julgado em 14 de março de 2024. Inteiro teor. O processo de reconstitucionalização do combate ao desmatamento ilegal da Amazônia e do exercício da função protetiva do meio ambiente pode ser verificado com a reativação de programas e das obrigações assumidas, especialmente através do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, PPCD-AM. Assim, embora se identifiquem falhas estruturais na realização de políticas públicas do governo federal, afasta-se o reconhecimento de violação massiva de direitos fundamentais na referida política ambiental. A proteção do meio ambiente não é uma opção política, mas um dever imposto pelo próprio texto constitucional. Constituição Federal de 1988, artigo 225. Dessa forma, para evitar o inadmissível retrocesso das medidas protetivas, além do compromisso institucional do governo em cumprir e detalhar os meios adotados para alcançar os objetivos dos respectivos planos, mostra-se necessário o cumprimento de providências determinadas por esta Corte. Entre as determinações merecem destaque: 1. A redução do índice de desmatamento na Amazônia Legal para a taxa de 3.925 km anuais até 2027, correspondente a 80%, e a continuidade de ações para que os níveis de desmatamento ilegal em terras indígenas e em unidades de conservação seja reduzido a zero. 2. O desempenho efetivo por instrumentos especificados de atuação para fiscalização pelos órgãos competentes e de investigação das infrações ambientais e aquelas a eles conexos, com os meios para garantia da eficácia dos resultados, incluídos os casos em que haja punições, com a atuação das entidades federais competentes. 3. A transparência na disponibilização de informações sobre o cumprimento da PPCD-AM e dos comandos determinados por esta Corte, com a apresentação de relatório, com linguagem clara e acessível, em sítio eletrônico a ser indicado pela União em até 15 dias e com atualização mensal, com ampla publicidade. 4. A abertura de crédito extraordinário, ainda no exercício financeiro de 2024, para assegurar a continuidade das ações governamentais, com a notificação do Congresso Nacional sobre essa decisão. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, não declarou o estado de coisa inconstitucional e, alternativamente, ao reconhecer a existência de falhas estruturais na política de proteção à Amazônia Legal, determinou ao governo federal que assuma um compromisso significativo, Meaningful Engagement, referente ao desmatamento ilegal da floresta amazônica. Por unanimidade, julgou parcialmente procedentes as ações para fixar as providências e determinações registradas nas respectivas atas de julgamento. Direito processual penal, direito constitucional. Tese fixada. A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Resumo: a busca pessoal sem mandado judicial não pode ser motivada pela raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física da pessoa, sendo vedadas generalizações fundadas em elementos discriminatórios de qualquer natureza para a suspeita policial. Processo habeas corpus número 208.240 São Paulo, julgado em 11 de abril de 2024. Inteiro teor. A Constituição protege a intimidade e a vida privada
como direitos individuais. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 10. E tem, dentre os seus objetivos, a construção de uma sociedade justa, plural e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Constituição Federal de 1988, artigo 3º, inciso 1 e 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a busca pessoal, em face do constrangimento que causa, exige fundada suspeita em elementos indiciários objetivos e concretos que indiquem a sua necessidade, no sentido de a pessoa estar na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem um corpo de delito. Ela não pode, portanto, se fundar em parâmetros unicamente subjetivos. Na espécie, a abordagem policial não foi motivada pelo perfilamento racial, mas por outros elementos, em especial a localidade na qual o suspeito se encontrava e atitudes consideradas típicas da traficância. Por outro lado, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, assim como é inviável o reexame de elementos fáticos probatórios em sede de habeas corpus no âmbito desta Corte. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, denegou a ordem e, por unanimidade, fixou a tese anteriormente citada. Direito tributário. Tese fixada. É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com alocação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomadas como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Pressuposto deste a redação original do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Resumo. O texto constitucional autoriza a incidência do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sobre as receitas obtidas por meio da alocação de bens móveis ou imóveis e decorrentes da atividade empresarial do contribuinte, pois essa operação enseja resultado econômico coincidente ao conceito de faturamento ou receita bruta. Processo recurso extraordinário número 599.658 de São Paulo e recurso extraordinário número 659.412 do Rio de Janeiro, julgados em 11 de abril de 2024. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Deixe 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. Não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que tem documentos, arquivos e links importantes, como nós produzimos um material com os artigos que caíram nas provas da FGV para magistratura e também a aula excepcional do professor Marcelo Fortuna. Galera, e também não se esqueçam que dia 23 de abril, às 19 horas, nós teremos uma aula ao vivo aqui no YouTube e depois a gente vai disponibilizar nas outras plataformas com o professor Marcelo Fortuna sobre a teoria dos precedentes judiciais. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço e tchau!